Quando falamos de justiça, o que vem à sua mente? Em um país como o Brasil, onde as instituições deveriam ser um pilar de confiança, descobertas recentes colocam em xeque a integridade daqueles que deveriam proteger o povo. Alexandre de Moraes, um nome que você certamente já ouviu, está no centro de uma polêmica que pode abalar as estruturas do nosso judiciário. As acusações são graves, envolvendo crimes que vão desde falsidade ideológica até uma associação criminosa digna de roteiros de filmes. Mas o que isso significa para você? Significa que a própria base da nossa democracia pode estar comprometida. E se essa é a realidade, o que mais pode estar escondido nas sombras? Continue comigo para entender por que essa notícia é mais do que uma simples manchete, é uma questão que pode afetar diretamente o seu futuro e o do Brasil. Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, voltou ao centro das atenções em um novo capítulo da novela política brasileira. Recentemente, surgiram acusações graves que o colocam sob suspeita de falsidade ideológica e associação criminosa. Essas acusações, que vêm ganhando destaque nas notícias políticas do Brasil, estão sendo investigadas pela Procuradoria-Geral da República, em resposta a um pedido formal feito por membros do Congresso Nacional. A questão envolve a criação de provas por meio de e-mails fictícios, o que poderia comprometer a credibilidade do judiciário brasileiro. O cenário político, já inflamado, agora se vê ainda mais agitado com as revelações sobre a conduta de Alexandre de Moraes. Agora o governo se depara com um dilema: como lidar com um ministro da Suprema Corte acusado de crimes tão graves? O deputado Marcel Van Hatten tem sido uma voz crítica, questionando publicamente as ações de Moraes. As implicações dessas denúncias são profundas, tocando diretamente na confiança das instituições brasileiras, algo que, para muitos, já estava em xeque. Enquanto isso, a pressão aumenta para que haja uma resposta rápida e eficaz. O Congresso Nacional destaca a importância de uma investigação minuciosa e imparcial. O Brasil se mostra uma nação dividida, onde a população exige transparência e justiça. A situação continua a evoluir, deixando claro que os próximos passos serão decisivos para o futuro do sistema judiciário do país, e Alexandre de Moraes permanece no centro desse turbilhão político. A atuação de Alexandre de Moraes ao longo de seu mandato no Supremo Tribunal Federal tem sido constantemente alvo de controvérsias, especialmente no que tange à sua suposta associação criminosa com figuras-chave do judiciário. De acordo com novas revelações que emergem, Moraes teria contado com o apoio de Eduardo Talhaferro e Ayrton Vieira para conduzir operações que, supostamente, iam além do que seria considerado legal. Esses nomes, agora destacados na mídia, levantam questões sobre o grau de influência e poder que o ministro pode estar exercendo nas sombras. Os debates sobre o papel de Moraes na condução dessas atividades ganharam força, especialmente entre os parlamentares de direita, como Marcel Van Hatten. Em diversas ocasiões, Van Hatten manifestou preocupação com o que ele chama de abusos de autoridade e excesso de poder por parte de Alexandre de Moraes. Essas ações podem estar corroendo a confiança da população nas instituições públicas, alimentando uma desconfiança crescente no sistema judiciário como um todo. Nesse cenário, é impossível ignorar o impacto dessas denúncias na percepção pública de justiça e democracia no país. Com as investigações ainda em andamento, a expectativa é que novas informações possam vir à tona, intensificando o debate em torno da figura de Moraes. A análise atual sugere que o desfecho desse caso pode redefinir não apenas a carreira do ministro, mas também a relação entre o Supremo Tribunal Federal e os demais poderes da República, deixando a população em alerta sobre os próximos capítulos. A busca por justiça no Brasil tem se intensificado à medida que as revelações sobre Alexandre de Moraes continuam a surgir. A pressão para um processo de impeachment contra o ministro cresce, impulsionada por líderes políticos e pela população. As atuais notícias mostram que, no Congresso Nacional, já se articulam movimentos para coletar assinaturas que deem força ao pedido de impeachment. O deputado Marcel Van Hatten tem sido um dos principais defensores dessa medida, argumentando que as ações de Moraes ultrapassam os limites da lei. O apoio popular a essas iniciativas também não pode ser ignorado. Um abaixo-assinado, liderado por figuras influentes como Caio Coppola, reuniu mais de 4 milhões de assinaturas em favor do impeachment de Alexandre de Moraes. Esse movimento, que entrou para a história como o maior abaixo-assinado já registrado no Brasil, reflete a insatisfação generalizada com a condução do judiciário sob o comando de Moraes. Essa mobilização popular é um indicativo claro de que a confiança na justiça brasileira está em jogo.
O cenário que se desenha a partir dessas movimentações é de uma crescente tensão entre o povo e as instituições. A atual situação sugere que, se o processo de impeachment avançar, pode haver uma mudança significativa na dinâmica de poder dentro do país. A população, acompanhando de perto as notícias, espera por respostas claras e ações concretas que possam trazer de volta a confiança nas instituições democráticas, enquanto a sombra do impeachment se torna cada vez mais presente na política nacional. À medida que a situação de Alexandre de Moraes se agrava, a reação do Supremo Tribunal Federal, STF, tem sido observada com atenção. Os principais veículos de notícia destacam como a Suprema Corte parece estar se unindo em torno de Moraes, defendendo suas ações mesmo diante das acusações. Alguns parlamentares e jornalistas sugerem que esse movimento pode ser uma tentativa de preservar a estabilidade institucional, mas também levanta preocupações sobre a transparência e a imparcialidade do judiciário. Marcel Van Hatten, vocal na defesa de uma postura política mais transparente no Brasil, tem alertado que essa postura do STF pode minar a confiança pública nas decisões da Corte. Enquanto isso, a resposta popular se intensifica. A nação brasileira parece cada vez mais dividida, com um lado exigindo que Alexandre de Moraes seja responsabilizado por suas supostas ações criminosas, e outro defendendo a integridade da Suprema Corte. As notícias da semana passada e os pronunciamentos de parlamentares refletem essa polarização crescente, que pode ter consequências duradouras para a democracia no país. Nesse contexto, a atuação de Moraes se torna um símbolo da luta pelo poder entre os diferentes ramos do governo, enquanto o Brasil acompanha cada novo desenvolvimento com atenção. Com as tensões aumentando, a possibilidade de uma crise institucional se torna mais real. Já é possível prever que, se a situação continuar a se deteriorar, as instituições democráticas podem enfrentar desafios sem precedentes. Nesse cenário, a figura de Alexandre de Moraes está no centro das atenções, e os próximos passos que ele e o Supremo Tribunal Federal tomarem serão cruciais para determinar o futuro da governança no Brasil. A expectativa é de que as notícias continuem a fornecer atualizações cruciais sobre esse desdobramento que pode redefinir o curso da política nacional. A luz sobre os acontecimentos envolvendo Alexandre de Moraes se torna mais intensa com a exposição midiática das suas ações. A recente reportagem publicada pela Folha de São Paulo, e amplamente divulgada nos canais de notícias, trouxe à tona detalhes que antes estavam nas sombras. A mídia e o governo agora focam em como essas revelações podem impactar a confiança pública no sistema judicial e no próprio Supremo Tribunal Federal. Van Hatten destacou que esses novos dados expõem a fragilidade de um judiciário que deveria ser imparcial e incorruptível. As revelações indicam que as atividades de Moraes, e daqueles que o cercam, foram conduzidas de maneira que levantam sérias dúvidas sobre a legalidade e a ética. O papel de Eduardo Talhaferro e Ayrton Vieira, mencionados na reportagem como possíveis cúmplices, complica ainda mais o cenário. As últimas notícias sugerem que a divulgação dessas informações pode levar a uma intensificação das pressões por uma investigação mais profunda, e já indicam que esse movimento está em curso. A transparência se torna uma exigência central, e a população, cada vez mais ciente dos detalhes, demanda respostas claras e ações concretas. O impacto dessas revelações não se limita apenas ao judiciário. O canal Nação em Foco reflete sobre como a percepção pública do governo e das instituições pode ser afetada de forma duradoura. A confiança do povo brasileiro nas suas lideranças está em jogo, e o desfecho dessa situação pode ser um divisor de águas. As notícias da semana passada mostram que o país está em um momento crucial, onde cada movimento de Alexandre de Moraes e dos envolvidos pode determinar o rumo da democracia e da justiça no Brasil. A expectativa é alta, e os próximos capítulos prometem ser decisivos para o futuro do país. Qual pode ser o próximo passo para a crise que envolve Alexandre de Moraes? À medida que a situação se desenrola, as revelações expõem não apenas as ações de um ministro, mas também uma possível falha sistêmica dentro do Supremo Tribunal Federal. O clamor por justiça está em alta, e o país observa atentamente. As acusações de falsidade ideológica e associação criminosa estão gerando um movimento poderoso que pode mudar o rumo da política brasileira. O que você acha que acontecerá a seguir? Acompanhe nosso canal para não perder nenhuma atualização e se mantenha informado sobre os desdobramentos dessa situação crucial. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para estar sempre à frente das notícias que importam para você. Sua participação é fundamental para que possamos continuar trazendo as informações que fazem a diferença.